Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 10, 11 e 12. Anteriormente, no capítulo 8 e 7, a gente viu a morte de Estevão, viu a perseguição e a dispersão da igreja, né? Viram se reunindo em cavernas e catacumbas, né? Chamado de pessoas do caminho, né? Até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vimos também a morte de Estevão, o consentimento de Paulo, a ação de Filipe em Samaria lá na questão dos que haviam sido dispersos na perseguição, Filipe convencendo o etíope e batizando, né? Vimos a conversão de Saulo no capítulo 9, né? A recuperação de Enéas e a ressuscitação de Dorcas, né? Tabita, né? E o capítulo, vamos ver hoje o capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10 vai começar com a passagem do centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Centurião, então, tem 100 homens, né? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Você vê que ele, apesar de ser um centurião romano, ele era um convertido ao judaísmo. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente onde Deus se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio olhou para ele e perguntou, assustado, é claro, né? Que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, aquele mesmo porto lá, para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo falou, se foi, e Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre de seus auxiliares, contando tudo o que aconteceu. Contou também a outra pessoa piedosa, né? Enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa de Simão Curtidor para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase, meu irmão, caiu um êxtase. É um estado assim, de mente aqui, produzido por Deus. E foi utilizado para se comunicar com Pedro, tá? Caiu um êxtase, e a gente vai explicar o que é isso. Viu o céu aberto, é algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas. 4 quer dizer, os 4 cantos quer dizer completude da Terra. Os 4 cantos da Terra, quer dizer, envolve todo o planeta Terra. Os 4 cantos ali estavam em sinal das pontas amarradas, sinal de união completa ali, tá? Que descia a terra pela terra preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. É a voz pela segunda vez: não lhe chame impuro, que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamando, perguntaram se ele estava hospedado em Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro, que ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão te procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Meu irmão, aqui primeira coisa, Pedro rejeitou aqui, que viu quadrúpedes, viu répteis, porque a lei estabelecia, por exemplo, você não comer animais de casco ou de pé fendado, como porco, né? Répteis, porque é a lei considerada imunda, tá? Além de ser uma questão de higiene, questão de saúde pública, era considerado imundo, animal impuro, tá? Pedro é judeu, ele está cumprindo ali a lei. Pedro desceu e disse aos homens: sou eu quem vocês estão procurando, por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, ele é homem justamente a Deus. E aí foi com ele. Pedro foi para a casa de Cornélio. No outro dia, chegar na Cesareia, que a gente já sabe que é a homenagem de César Augusto, né? Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado.
Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar e disse: levante-se, eu sou homem como você. Então, há só um que a gente deve se prostrar: Deus e Cristo Jesus, meu irmão. Somente a Deus. Porque hoje a gente vê aí idolatria a homens. Cornélio aqui, em sinal de respeito, nem em sinal de idolatria, mas em sinal de respeito e honra, ele se ajoelhou. Mas Pedro, num sinal de reconhecimento que não era diferente dele, fez o quê? Mandou ele se levantar. O líder religioso não é superior a você, a oração dele não é superior à sua, não tem mais poder que a sua. Somos todos seres humanos. E aí vai conversando Pedro com ele, entrou e encontrou ali muitas pessoas reunidas. Vocês sabem bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro e imundo a homem nenhum. Olha só. Por uma tradição e por uma questão da lei, os judeus não se misturavam com outros povos. Existe uma lei em que os judeus naquela ocasião não deveriam se casar com pessoas de outros povos, para não haver contaminação, para não haver disseminação da idolatria, tá? Mas Deus mostrou, o Evangelho mostra isso. Amar o diferente, amar o próximo, né? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram buscar? E quando ele respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, Cornélio narrou, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora todos estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou nos dizer. E aí Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, meu irmão. Somos todos do mesmo tamanho no banco da igreja, na mesa da refeição. Mefibosete foi sentado na mesa de Davi, ele era aleijado, só que aqui para baixo era do mesmo tamanho e era perfeito como Davi. No banco da igreja e no reino de Deus, Filemon e Onésimo não são senhores nem escravos, não é senhor nem escravo, são todos filhos de Deus, todos do mesmo tamanho. O líder da igreja é Jesus Cristo, o dono da igreja é Jesus Cristo. Não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceitam, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme, faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu com ele na Judéia? E aí, meu irmão, vai falar de Jesus Cristo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E aí vem falando que de todo o que nele crê, receba o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos vieram com Pedro e ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, ouvindo falar em línguas, exaltando a Deus. Meu irmão, Cornélio foi ali batizado pelo Espírito Santo e falou em língua. Cornélio falou ali, alguns estudiosos falam que foi em grego, porque Cornélio era o centurião romano. E ele falar em outra língua, capacitado pelo Espírito Santo, embora não falasse, porque ele seria mandado com destacamento para outras regiões e em outras línguas. E lá ele poderia falar do Evangelho na língua natal, lá onde ele estivesse. A seguir, Pedro diz: pode alguém negar a água pedindo que sejam batizados? Recebam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele mais algum dia. Isso tudo vai ter uma consequência. Pedro vai ter que se explicar diante da igreja, meu irmão. Que naquele tempo lá, tem os judeus que eram convertidos, mas tinha aqueles judeus convertidos que eram muito, assim, reacionários, eram muito preconceituosos, né?
Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios haviam também recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, está vendo aqui, legalidade, a circuncisão não salva, né? É uma aliança, não salva. Como a incircuncisão também não salva. O criticavam dizendo, você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com ele. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente tudo o que havia acontecido. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Se referindo a Pentecostes, né? Então lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar e opor-me a Deus? Então você vê que aqui Pedro se coloca aos pés do Espírito Santo, aos pés de Deus. Porque tradição oral, legalidade, julgamentos, nada disso é superior ao Espírito Santo de Deus e a Deus. Porque Deus é o Senhor da vida. Ouvindo isso, eles não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até os mesmos gentios. Olha só, meu irmão. E Paulo foi designado para pregar nos gentios. Porque Israel foi criado para ser uma nação de sacerdotes para tornar a palavra de Deus conhecida em toda a terra. E aí, os que tinham sido dispersos em Antíoco, dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Cipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. No começo apenas aos judeus, né? Alguns deles, todavia, dos cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando as boas novas. E aí, meu irmão? Muitos ali não falavam grego, mas foram capacitados a falar grego. Não tem em nenhum momento na Bíblia sinta, isso é uma questão aí complicada, que não tem uma doutrina aqui do dom de línguas. Não tem uma. Eu não sou sensacionista, eu acredito que os dons do Espírito Santo estão em atividade, mas é preciso esclarecer que não aqui essa questão do dom de língua, não tem escrito aqui línguas estranhas, são outras línguas ou estrangeiras. Uma língua que eu não conheço pode ser estranha, mas ela é uma língua idiomática, tá? A mão do Senhor estava sobre eles, muitos crentes se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. E ele, chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a pertencerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Foram convertidas, né? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, ficou Barnabé e Saulo reuniam com a igreja e ensinaram muitos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo, né? Predisse uma grande fome que sobreviveria ao mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, o imperador. E aí, meu irmão, preciso entender aqui, essa é a primeira menção do dom de profecias em Atos aqui. Os profetas pregam, exortam, exclamam e explicam, exclamam, aplicam a palavra, como nesse caso aqui predisseram, né? E Ágabo, esse mesmo Ágabo aqui, vai predizer depois, vai falar depois, da prisão de Paulo, tá? E desse contexto todo aqui, a gente está percebendo o detalhe, vocês vão perceber no capítulo 12, principalmente, o detalhe histórico e a característica de Lucas ao narrar, detalhadamente. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, né? Com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, né? Tendo pedido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado 4 escoltas de soldados, cada um
4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior, quer dizer, uma noite antes, em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram. E aí Pedro colocou a capa, saiu, não sabendo o que, se era real ou não. Pedro não estava assim com o tino para saber se era real ou não, embora estivesse lúcido, né? Aí passou por lá por dentro e saiu da cadeia. Tendo caminhado ao longo da rua, de repente o anjo desceu e deixou Pedro. E Pedro agora falou: agora sem dúvida sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e tudo que o povo de Deus esperava. Pedro, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Maria aqui era mãe de João do evangelista Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e ouviu muita coisa de Pedro. E foi o evangelho básico para muitos buscarem, como Mateus buscou em Marcos, muita fonte. Lucas usou Marcos como fonte, tá? Onde havia muita gente orando naquela casa. E aí Pedro vai mandar falar com Tiago o que tinha acontecido com ele, mas não sabia que Tiago já tinha morrido. E aqui, meu irmão, interessante que essa narrativa aqui de Herodes, essa perseguição toda aqui, não segue uma ordem cronológica rigorosa. Por exemplo, a chegada de Barnabé e de Saulo em Jerusalém pode ter sido depois da perseguição de Herodes e da soltura de Pedro do cárcere. Tá? Como a data da morte de Herodes era em 44 DC, esses fatos poderiam ter ocorrido em 43 DC. Né? E essa fome mencionada lá que ocorreu em 46 depois de Cristo, após a morte de Herodes, e não durante o governo de Herodes. Interessante a gente observar, né? Assim também como a oferta de ajuda para os perseguidos foi entregue antes da morte de Herodes em 44 DC, e a volta de Barnabé e Saulo seguiu-se essa morte. É interessante a gente observar. E aí, depois Herodes foi para a Judéia, da Judéia para Cesareia, e permaneceu aí durante algum tempo. Estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Basto, homens de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. E fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Precisa a gente ter cuidado com isso aqui, é a voz de Deus e não de homem. E aí o que acontece? Herodes não ouviu. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente Herodes não glorificou a Deus, ele se achava um Deus. Imediatamente o anjo do Senhor o feriu, ele morreu comido por vermes. Que coisa horrível, né, meu irmão? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Terminando sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém e levando consigo João, chamado Marcos. Aqui, então, João estava com Pedro lá. Depois, eles levaram Marcos, né, João chamado Marcos, né? Eles levaram João chamado Marcos para o início de outra missão, com Barnabé e com Saulo. Então Marcos saiu de Pedro e foi com Paulo, ou Saulo, né, e Barnabé. Meu irmão, minha irmã. E a gente pode observar uma coisa: quanto mais o evangelho é perseguido, quanto mais dificuldade, mais o evangelho crescia. Assim é o evangelho. Espalha-se como uma massa levedada. Ninguém pode deter o avanço do evangelho. Meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando e nos consolando. Glória a Deus.